Já que as palestras têm uma certa superposição, nós vamos abrir para perguntas para essas duas palestras antes de ir para os casos clínicos, então. Uma pergunta que eu tinha é que lá no começo também se achou que a amplificação de HER2 fosse de uma resistência primária à anti-EGFR. Mas eu vi um editorial, na verdade, do Bardelli, argumentando que não, tinha resposta estável e respostas iniciais naquele grupo. Então, eu não sei como é que isso está se definindo ou não. A gente não testa HER2 upfront para decidir a primeira linha. O que acontece na prática é que se o paciente é RAS wild type, recebe anti-EGFR na primeira linha quando é HER2 amplificado, o tempo de duração para progressão é habitualmente menos de 6 meses. A gente não sabe se há realmente uma interação com a quimioterapia, a gente não sabe se esse talvez seja um paciente que responde mais à quimio, sem o anti-EGFR, mas a ideia é que não tem um efeito detrimental de anti-EGFR nessa população, primeira linha. O que a gente tem muita evidência com 2 estudos com validação e tal é que numa situação de refratários à primeira, à segunda linha, quando tu usa anti-GFR como terceira, quarta linha, nesse contexto o HER2 já confere resistência primária, primeira, resistência absoluta. Então a gente acaba testando o HER2, cólon esquerdo, MSS, RAS BRAF wild type, na segunda linha. Principalmente aquele paciente que não teve uma resposta muito boa na primeira linha. Yeah, just because of speed of molecular profiling information, we generally don't give EGFR-directed therapy in the first line. Although I have to say, I was very persuaded listening to your talk and started thinking maybe we should rethink this. Our rationale has been, A, we don't have the molecular profiling data in first line, so we typically give FOLFOX or FOLFIRI Avastin first line and save the cetuximab for second or third line. And in addition to not having the molecular profiling, it's just the patients, when they get that rash, they hate it, and so we try to save it. But what really made me think, listening to your talk, was that trial that's coming out really was a clever strategy of trying to give FOLFOX, EGFR first line, and switching over to a bevacizumab-directed regimen, and then moving over to, again, to a cetuximab regimen. I think that's one thing that would really change my practice. E vocês, que as fusões, por exemplo, aqui no Brasil, Foundation é uma exceção, mas existe a possibilidade de imunistoquímica para fazer screening. A mesma coisa para o HER2. Se vocês estariam satisfeitos com, vamos dizer, a testagem na primeira linha, já que são de baixa frequência, usar a imunistoquímica como um... Isso, durante a primeira linha, o que a gente está... Agora acabaram de publicar guidelines de ESMO para olhar tanto o MSI, mas também utilizar imunistoquímica como um pré-screening para fusões em TRAC, que eu acho que é o único, realmente, um fármaco aprovado e é uma prevalência assim, é o que mais perto do 1% está, ainda menos de 1%, mas se tem algo aí estão, alguma coisa de RET também. Mas é completamente aceitável utilizar a imunistoquímica como um pré-screening. E para HER2 é uma prova diagnóstica. HER2, 3 cruzes por imunistoquímica é uma prova diagnóstica clara. Então eu acho que dá tempo, não precisa começar a primeira ou segunda linha com esse resultado na mão. Dá para esperar. Só lembrando que tem que falar com o patologista, porque é que nem gástrico. Os critérios são um pouquinho diferentes, não são nem igual. Não, os critérios são diferentes, exatamente. Não é nem igual se é gástrico, nem igual se é de mama. Então, mas, habitualmente, os que são positivos, 80% deles têm positividade próxima aos 50%. Então, não costuma ser uma grande... Um grande problema. Dúvida diagnóstica ao HER2, mas o critério publicado para coloretal é ligeiramente modificado ao critério de câncer de mama e gástrico. Yeah, so translocations are something we're very interested in. We're actually working on a project at the Farber where we've looked at our translocation data, and very similar to what you heard in the talk today, it's less than 1%, as I'm sure you're not surprised. We have seen responses in ALK-translocated colon cancer. That's not novel. It's already been reported. We've also seen a response in an FGFR translocated patient.
The way I put these translocations together is when people ask me, who should we, what's the value of molecular profiling? You know, once you know the MSI high status and once you know if it's a KRAS G12C, KRAS it hasn't been that helpful, whereas the BRAF, KRAS wild type, it's really helpful. And these are where we find these translocated patients. It's less than 1%, but it's one of those things you don't know if you don't look. So I think it's very worthwhile looking. Especially principalmente no lado direito. A gente já tratou os que a gente tratou foram inclusive um reto com reto. Quer dizer, tem across o intestino, mas se tiver que selecionar um grupo, é principalmente MSS, MSI, mas o MSS, cólon direito, RAS, BRAF wild type. O problema é um raciocínio clínico, mas os testes estão cada vez assim, aumenta o tamanho, né, da população. Eu acho que o Foundation começou com 320 ou 340 e já está em 400 e cada lugar vai acrescentando. Exato. Então, alguma outra pergunta? Não sei se vocês querem fazer algum comentário de alguma coisa, assim que... Senão a gente vai para os casos. The one thing I just wanted to highlight, and he brought it up in his talk, is, and this is just a hypothesis, is that in these patients that are KRAS wild type that have a translocation, it just seems like EGFR therapy doesn't work. In the patients we've treated, when we look back at the cases, EGFR-directed therapy doesn't work. So it seems like this is another negative predictive factor for EGFR-directed therapy. And it's going to be a hard question to answer because they're rare. I think we're just going to have to get multiple groups together to combine our data to prove that, but I think that's how it's going to play out. Então, thank you. Obrigado.